Uma boa tarde, uma boa noite, bom dia. Eu queria hoje falar sobre algo inédito que vai acontecer, pelo menos na recente história moderna brasileira, que é a primeira vez que nós vamos ter tomando posse um presidente da República, um vice-presidente da República e um ministério sem nenhum nordestino. Se a gente fazer um balanço histórico, desde do golpe militar de 64, nós tivemos pelo menos alguma presença do Nordeste. No próprio movimento militar de 64, o seu primeiro presidente, o primeiro ditador, foi o Marechal Humberto Castelo Branco, do Ceará. Na redemocratização, o vice do então presidente civil eleito indiretamente, que foi Tancredo Neves, era José Sarney, do Maranhão, que posteriormente se tornou presidente da República. Na primeira eleição direta, em 1989, o segundo turno foi entre Fernando Collor, de Alagoas, e Lula, embora com domicílio eleitoral de São Paulo, nascido em Pernambuco. E o resultado foi Fernando Collor eleito. Posteriormente, durante 2 mandatos, apesar do paulista carioca Fernando Henrique ter sido eleito presidente da República, o seu vice era Marco Maciel, pelo PFL de Pernambuco, durante os 2 mandatos. Esse resultado das eleições em 2018, em que o Nordeste deu um percentual enorme de vitória para Haddad, principalmente no segundo turno, em alguns municípios, em alguns estados, pelo menos em 4 estados, passou de 70% dos votos válidos. Esse resultado da eleição no Nordeste, como várias questões que são tratadas pelo Bolsonaro, também deve ter levado em consideração um teor de rancor, de revanchismo, para fazer uma composição num ministério que nenhum nordestino mereça estar lá no seu governo, mesmo dentre aqueles que lhe apoiaram. E é importante entender o que foi esse resultado dessa eleição, que apesar da eleição de Bolsonaro, a sua derrota no Nordeste. De todos esses presidentes que eu falei, eu não falei um. E que esse foi o principal presidente que talvez o Nordeste, num tempo recente, tenha recebido o melhor impacto, um impacto muito positivo, que foi o presidente Lula, eleito em 2002, reeleito em 2006, e depois ter feito sua sucessora Dilma Rousseff em 2010 e 2014, até o golpe de 2016. É importante ver que a partir do governo Lula, o Nordeste foi reconhecido como a região que merecia receber benefícios de investimentos públicos, não só em infraestrutura, mas também principalmente sociais. E isso mudou a cara do nosso Nordeste. Mudou nas grandes cidades, das grandes capitais que temos aqui no Nordeste, mas mudou principalmente nas cidades do interior e principalmente nas cidades do semiárido, do Agreste, nosso sertão. Eu fui testemunha dessa mudança, não só porque nos anos 90, nos anos 2000, fui dirigente do PT e andei por várias cidades do interior e vi a necessidade dessas cidades, mas também vi o impacto positivo do governo Lula. E aí é importante entender que não foi apenas um programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família foi extremamente importante, continua sendo extremamente importante, mas não foi só ele. Houve o aumento real do salário mínimo também teve impacto positivo no Nordeste. O programa Luz para Todos, que deu uma cobertura de 90% de eletricidade das residências, isso deu um impacto extremamente positivo no Nordeste, fazendo com que o Brasil fosse o Brasil campeão de geladeiras, passando a Rússia, a China e a África do Sul dentro dos BRICS. O programa Minha Casa Minha Vida, que deu um impacto também significativo na questão da moradia aqui no Nordeste. O programa de crédito para a agricultura familiar, PRONAF, que deu impacto, o volume de recursos que aumentou e várias linhas que foram orientadas aqui para o Nordeste. Então, tudo isso impactou. E eu tive o prazer de ser testemunha dessa mudança, particularmente 2 equipamentos que refletiram a expansão da universidade pública aqui para o Nordeste e a expansão
do ensino médio técnico federalizado, os institutos federais. Tive o prazer de conhecer a Univasf, sediada lá em Petrolina, inaugurada pelo presidente Lula. O impacto dessa universidade dessa região, a sua infraestrutura, a sua dinâmica educacional. Como também tive o prazer de conhecer o Instituto Federal de Juazeiro, no lado baiano, que também, dentre os vários equipamentos públicos que tem na região, é um equipamento que realmente impactou as comunidades. Além de vários institutos federais que foram inaugurados e foram reforçados ao longo dos 4 mandatos dos dois, do presidente Lula e da presidente Dilma. Mas também não foi só o governo federal, a importante reorientação que o presidente Lula deu no aspecto de tratar o Nordeste como região. É importante entender que, junto com o presidente Lula, uma série de lideranças políticas no Nordeste começaram a surgir. Em 2002, no Piauí, foi eleito Wellington Dias, governador pelo PT, que se reelegeu e agora, recentemente, se reelegeu novamente por 3º mandato. Em 2006, na reeleição do Lula, no Ceará, foi eleito, então, o irmão de Ciro Gomes, Cid Gomes, que teve 2 mandatos de governador e a continuidade, vamos dizer assim, da gestão através do Camilo Santana do PT, que foi eleito e foi agora reeleito. Em Pernambuco, também, tivemos a eleição em 2006 de Eduardo Campos, com 2 mandatos, e que na sequência da gestão também veio o governador Paulo Câmara, e agora o governador Paulo Câmara com a vice Luciana Santos, presidente nacional do PCdoB. Na Bahia, foi eleito em 2006 Jacques Wagner pelo PT, que foi reeleito, e o grupo e a gestão novamente permaneceu no governo da Bahia a partir da eleição de Rui Costa Pimenta e agora a reeleição do Rui Costa Pimenta. Em 2010, a eleição de Ricardo Coutinho para o governo da Paraíba e a continuidade, através da sua reeleição, é a continuidade do grupo, do modelo de gestão, agora nessa eleição que tivemos em 2018. Em 2014, se elegeu Flávio Dino, do PCdoB, finalmente derrotando o grupo do clã Sarney, que havia sido derrotado em 2000, que havia sido derrotado anteriormente por outros grupos políticos, mas não conseguiu. Esse grupo político que derrotou, que foi Jackson Lago, não conseguiu permanecer, sofreu um golpe. Então agora em 2014, o Flávio Dino, do PCdoB, se elegeu contra o grupo do Sarney e se reelegeu agora novamente. Em 2018 agora também trazemos a novidade do governo do Rio Grande do Norte, com a senadora Fátima Bezerra pelo PT, que se elege dentro do cenário masculino, uma mulher se elegendo agora, se apontando também como uma nova liderança nesse cenário nordeste. Então é importante entender que nós temos um cenário de lideranças políticas que, através dos seus governos estaduais, através dos governos, foram parceiros das políticas do governo Lula, do governo Dilma, mas também fizeram muita política, muita conscientização, muita luta política nos seus estados, e isso favoreceu muito que esse resultado agora de 2018 fosse dessa maneira. É importante entender que a luta política do Nordeste, ela aconteceu tanto pelo impacto da gestão do governo Lula, mas também pela atuação de vários de seus governadores, de vários dos grupos políticos que deram sustentação aos governos Lula e Dilma, mas também fizeram debate político, eleitoral, a partir de sua realidade local. Então, e mesmo no cenário adverso, como estamos atravessando agora, inclusive com a posse do governo Bolsonaro, esse grupo tem articulado o chamado Grupo de Governadores Nordeste com as pautas e cobranças do governo federal. Então, pessoal, eu queria deixar esse último vídeo do ano numa homenagem a todas as companheiras e todos os companheiros do Nordeste, na batalha que nós temos, seja aqueles companheiros que estão no litoral, nas grandes capitais, seja aqueles companheiros que estão no nosso semiárido, nas cidades pequenas do sertão, do Agreste, e que vamos para frente, vamos para a luta, e um bom final de ano para todas e todas, e que no próximo ano a nossa luta somente só cresça. Obrigado.